até que ponto você estava preparado quando se casou? Não existe aquela ideia de o dinheiro da Camila e o dinheiro do Rodrigo. O dinheiro é do casal. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A aula de hoje é um oferecimento especial da Cru Empório Natural, que nos fornece esse café delicioso. E eu espero que você já esteja com seu café pronto aí também. E eu quero agradecer a equipe do Mentors Podcasts, que está aqui nos recebendo mais uma vez com esse estúdio maravilhoso, aconchegante, com essa equipe ímpar de excelência. E você que está aí do outro lado, que tem o desejo de aprofundar um pouco mais o seu negócio, trazer ele para a mídia social, tanto no YouTube quanto no Instagram, essa equipe aqui está pronta para te receber. A nossa aula de hoje é muito especial. Vamos falar sobre casamento e sobre a influência que essa união maravilhosa traz para suas finanças. Você já parou para pensar em algum momento se o casamento interfere nas suas finanças? Se as escolhas que você fez durante o seu casamento, até mesmo a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, interfere e traz alguma influência nas finanças do seu dia a dia, na sua vida? É sobre isso que a gente vai falar. Prepara o seu material, manda esse vídeo aí para os seus amigos, para a família. Tenho certeza que vai ser uma aula excelente para aprendermos juntos. O quanto você acredita que estava preparado financeiramente quando você se casou? É uma pergunta que pouca gente se faz. Mas decisões tão importantes quanto o casamento, nós pensamos que merecem reflexões importantes também, né? Então, pensar um pouco enquanto nós estávamos preparados para entrar numa relação, o quanto nós sabíamos financeiramente para dar conta daquela nova fase da vida, é importante. Então, nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre o casamento e a influência que ele exerce nas nossas finanças. Isso tem a ver não só com dinheiro, mas tem a ver com emoções, tem a ver com relacionamento, com comunicação e principalmente com as decisões que a gente toma no decorrer da vida. Queridos, eu vou compartilhar com vocês um versículo que está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. A maior e melhor instituição é o casamento, né? Mas, como o Rodrigo falou, até que ponto você estava preparado quando se casou? Eu olho para trás e vejo que mesmo que nós tínhamos uma certa maturidade naquela época, porque nós éramos muito novos, mesmo assim ainda tivemos muitos ajustes no decorrer do caminho. Porque pensa só, eu venho de uma família diferente da do Rodrigo. O Rodrigo vem de uma família diferente da minha. Então, são duas pessoas que, por mais que quisesse, né, desde lá do início, que aquilo, né, aquele casamento, aquela relação desse muito certo, nós viemos com valores, com ensinamentos muito diferentes. Então, quando se junta, quando nós fazemos essa união, aí que começa de fato os desafios, né? Alinhar dois pensamentos que muitas vezes é muito diferentes um do outro, para que tudo converja, né, de uma forma, para que nós consigamos juntos prosseguir de uma maneira sábia, prosseguir de uma maneira inteligente, né? Isso, é claro, nós estamos falando da área financeira, mas isso também se estende a várias áreas ali no relacionamento, quando a gente dá esse primeiro passo, né, que é o casamento. Gente, tem um ditado que diz que amor não enche barriga. No casamento, isso passa a ser muito real. Duas pessoas se unem para passar uma vida juntos, agora sendo uma só carne, e essa nova família, esse casamento, essa relação precisa de subsistência, precisa de recurso financeiro para suas necessidades, para financiar os seus projetos, os seus sonhos para o futuro. Então é muito importante que o casal converse sobre finanças, converse sobre dinheiro, converse sobre as necessidades de cada um, sobre os sonhos, sobre as metas,
sobre os projetos que cada um tem e que o casal agora passa a ter em conjunto. E é por isso que a Bíblia, ela é um manual que também nos instrui acerca disso, de como o casal deve tratar as finanças. O primeiro ponto importante é que o casal precisa ter unidade, unidade de pensamento e unidade de propósito. O que é um propósito? É saber o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. O casal agora, a Bíblia considera como um só. Então, não existe aquela ideia de o dinheiro da Camila e o dinheiro do Rodrigo. O dinheiro é do casal. E por isso o propósito deve ser do casal. Então, não esqueçam, ponto principal aí, crucial para isso funcionar, é unidade de pensamento e de propósito. E unidade é isso, né? Nós nos fundimos com o casamento e a partir daí nós começarmos de fato a traçar as nossas metas, os nossos objetivos, cada um com o seu olhar, como eu falei agora há pouco, mas agora olhando os dois para uma só direção. Não é simples e não é fácil. No nosso casamento também foi difícil, né? Como eu falei, nós casamos muito novos, nós tínhamos 22 anos, 21 e 22 anos, né? Nós estamos juntos há muitos anos. E naquela época nós fomos nos descobrindo e descobrindo de fato aonde nós gostaríamos de chegar, o que nós iríamos, qual caminho que nós iríamos seguir ali para alcançar os nossos objetivos, né? Adquirir a nossa casa, para poder adquirir um emprego melhor, qual profissão de fato que nós iríamos exercer. Tudo isso influencia, né? Eu tinha uma meta, o Rodrigo no início tinha outra, eu ganhava um valor, o Rodrigo ganhava outro, e nós fomos nos ajustando. Mas é muito importante que vocês entendam, como o Rodrigo falou agora há pouco, que vocês se tornam um. Então, não mais existe aquela coisa de, o meu dinheiro, ele não sabe o que eu faço, ou não, ela não sabe o que eu compro, para onde vai o destino do meu dinheiro. Não, é uma só carne, então vocês vão fazer isso também acontecer na área financeira. Vocês precisam conversar, vocês precisam comunicar um ao outro e vocês precisam traçar, de fato, o destino ali das despesas, né, das metas de vocês para esses recursos. Então, é muito importante que no casamento haja a comunicação. E de tempos em tempos que vocês sentem juntos, que vocês façam novas metas, reavaliem o que está dando certo, o que não está dando certo, verifiquem os gastos, os custos, né? Porque de tempos em tempos, às vezes acontece de mudarmos de emprego, de realmente alcançarmos uma meta e depois já querermos outra, né? Então, isso é importante, é fundamental para que haja unidade, mas também para que haja alinhamento nesse casamento. A sabedoria vai minimizar os erros no seu casamento. Nós temos muitos casais hoje em dia passando por dificuldade financeira porque não querem resolver com sabedoria, sabedoria divina. Querem continuar tentando resolver com suas próprias forças. Nós estamos aí há já 14 anos à frente do curso de finanças e chegam muitos casais em situação já muito difícil financeiramente. Mas porque lá no início eles não buscaram por sabedoria, não buscaram por unidade, unidade de pensamento, de propósito, como a gente falou aqui. Então busquem sabedoria de quem tem, que é Deus, para as suas finanças e para o seu casamento. Infelizmente, tem muita gente comprando coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que nem sabem que elas existem. E isso não é diferente no casamento. Quantos casais estão distraídos olhando para o lado e vendo como está a grama do vizinho, ao invés de estar olhando e canalizando toda a sua energia para si, para o seu casamento? Aí você começa a ter muitos problemas e você fica se perguntando por quê. Mas não se distraia, como o Rodrigo falou, não olhe para o lado, foque a sua energia, se concentre em fazer com que o seu casamento dê certo.
A gente vai passar por situações às vezes difíceis, a gente vai passar por momentos sensíveis na área financeira, e esses momentos sensíveis às vezes vai trazer também consequências emocionais. Mas se você focar de forma diligente, em unidade, como nós viemos falando aqui desde o início desse vídeo, tudo vai convergir para que dê certo. Coloquem diante de Deus, coloquem as metas de vocês num papel, orem por isso, gastem tempo realmente conversando, criando planos para que isso dê certo. A área financeira é uma área muito sensível, mas ela pode ser uma área muito forte na sua relação se vocês levarem ela a sério. Então, a gente encoraja vocês a conversarem, a traçar metas, como nós falamos aqui, né? Reorganizar as dívidas, as contas, as despesas, olhar de fato para qual padrão que vocês estão indo, né? Se vocês podem ir para esse padrão. Será mesmo que eu posso subir esse degrau agora? Ou será que não é melhor eu me organizar com calma e deixar para subir esse degrau um pouco mais à frente? Então, conversem entre vocês aí. Eu tenho certeza que juntos vocês vão ser muito mais do que vencedores. Pessoal, falamos de unidade, falamos de sabedoria. Agora vamos falar de planejamento. Um casal saudável precisa de planejamento. Esse planejamento passa, obviamente, pelos itens anteriores, né? Unidade, sabedoria, mas é preciso pensar muito bem no que vocês desejam para o futuro, o momento certo de adquirir o que vocês desejam. Nós vemos muitos casais que já começam uma vida ainda muito jovens de uma forma equivocada. Muitas vezes gastando um dinheiro que não tem numa festa de casamento. E aí já entra na relação endividado. E aí eles acreditam que aquilo vai melhorar, que vai ser só uma fase. Mas aí eles acabam entrando em uma nova dívida, geralmente por adquirir uma casa, um financiamento imobiliário. E logo em seguida eles desejam ter um carro, desejam fazer viagens. E aí com o passar do tempo vem os filhos. E acaba que essa vida, ano após ano, vai sendo arrastada financeiramente sem um planejamento. Então é muito bom que os casais se organizem, criem planos para o futuro. Planos não só que envolvam as suas vontades ali de uma viagem, de um projeto pessoal, mas algo realmente que vai impactar o legado da família de vocês. Então, eu quero também, nesse momento, trazer a reflexão de vocês, o que vocês têm pensado para o futuro? Como que vocês se enxergam como casal daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? E isso tudo tem a ver com as finanças de vocês. Aquilo que vocês estão pensando hoje e que desejam que aconteça no futuro vai depender da quantidade de recursos que vocês têm para administrar e da forma como vocês vão administrar juntos. Então pensem nisso também. Planejamento é essencial. Como o Rodrigo compartilhou, o planejamento é fundamental na relação a dois. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o que diz lá em Lucas 14, 28, fala o seguinte: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Queridos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez com esse tema tão precioso que é sobre casamento. Esperamos vocês no próximo vídeo. E para você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe se essa mensagem foi boa para você. Quantas outras pessoas também podem ser abençoadas por ela? Acesse também o Instagram, que é a nossa outra rede social. Acompanhe a gente por lá. E muito obrigada mais uma vez. Até a próxima!